Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início aqui a mais um programa, o programa da nossa Secretaria de Missões, programa criado para você, voz da Semadedon. E hoje está conosco, participando deste programa, o nosso companheiro, pastor Valdo, que é um dos nossos secretários de missões, tem estado junto aí trabalhando em prol do reino de Deus. Pai do Senhor, pastor Valdo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Ronaldo, que mais uma vez uma alegria eu poder estar aqui novamente, chegando aí aos nossos ouvintes do programa Voz da Semadedon. Nós louvamos a Deus por essa rica oportunidade e cremos que Deus vai falar ao nosso coração, oportunidade de juntos aqui compartilharmos algumas experiências, gratos por aquilo que Deus tem feito e certos que mais uma vez vamos vivenciar algo da paz de Deus para a nossa vida. Uma alegria, mais uma vez um contentamento poder estar aqui reunidos para juntos falarmos um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Ele tem colocado nos nossos corações para realizarmos aí para esses próximos dias para frente. É isso aí, meus irmãos. Pastor Valdo, esse ano foi um ano de muitas bênçãos, né? O ano de 2023, onde nós tivemos muitas conquistas. E a Semadedon, ela tem alcançado muitos objetivos. E já quero até aqui louvar a Deus pela vida do nosso estimado pastor Gisiel. É o nosso pai espiritual, aquele que tem estado junto da igreja, trabalhando e apresentando os projetos da Semadedon. E um dos desafios foi, acho que eu creio uns 2 anos atrás, né, pastor, de alcançarmos mais países. E hoje a Semadedon já está em 6 países fazendo a obra de Deus. Pastor Valdo, o senhor como um dos nossos secretários de missões, como que está o seu coração dentro de tudo aquilo que nós vivenciamos no ano de 2023? Pastor Ronaldo, o que define a gente, assim, quando o senhor começa a trazer essas abordagens, o sentimento que brota no nosso coração é definido em uma palavra: gratidão. Quando a gente iniciamos aí essa empreitada de estarmos juntos na Semadedon trabalhando, e quero aqui reiterar a fala do Senhor, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que tem nos direcionado, porque nasce no coração de Deus o projeto, Deus coloca no coração do nosso pastor, ele apresenta para a Semadedon. E esse ano, como bem falou o Senhor, foi um ano de muitos desafios, mas eu louvo a Deus porque chegamos ao término desse ano com muitas conquistas. Era um desejo do coração do nosso pastor, da Semadedon, que nós viéssemos alcançar outros países. E para esse ano, graças a Deus, Deus trouxe umas conexões até nós. E é algo que eu sempre gosto de falar, que as portas se abrem através de conexões, né? E a gente pôde louvar a Deus aí porque nós tivemos a oportunidade de fazer algumas conexões que esse ano nos abriram oportunidades para que a gente pudesse chegar a países como Guiné-Bissau, Cuba, né? Países que era desejo do nosso coração alcançarmos, projetos como o do Haiti, que nós estamos aí apoiando. Então, eu vejo que foi um ano de muitos desafios. Outra coisa que eu quero destacar aqui, acredito eu que o senhor deva querer pontuar aí também, nós tínhamos uma meta durante o ano para alcançarmos, e graças a Deus chegamos ao término desse ano com essa meta alcançada, onde foi um ano de muitas parcerias, um ano onde a gente pôde ver o envolvimento de muitos companheiros, nosso pastor sempre nos apoiando, nos direcionando, dando incentivo a nós e liberdade para trabalharmos, e a gente foi gradativamente, mês a mês, tendo essas conquistas. Então eu vejo um avanço na Semadedon, eu vejo um avanço na Secretaria de Missões do nosso campo, e graças a Deus, porque Deus tem sido bom e temos visto um tempo de cumprimento de promessas em nossas vidas. Amém, glória a Deus. E interessante, pastor Valdo, que nós, além de termos missionários que estão trabalhando em prol do reino, evangelizando, levando a mensagem da cruz, nós temos também projetos sociais, né? Igual na África, por exemplo, só na África nós temos ali um trabalho que envolve crianças, e são muitas crianças que são alcançadas. Por exemplo, na África, como o senhor falou, aí na região de Guiné-Bissau, né? Isso. Nós temos ali algumas ilhas que têm sido atendidas pelo trabalho de missões. Até os irmãos vão acompanhar aí no vídeo algumas fotos da nossa farmácia missionária, né? Onde nós temos o pastor Zé Wilson,
onde ele tem ali um trabalho muito bonito. As crianças na escola bíblica sendo ali discipulada, ensinada através da palavra e também alcançando a oportunidade de crescer mais na presença do Senhor. E o bacana, nós temos ali a farmácia missionária, tem a alimentação que é passada ali para as crianças, são aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 pessoas que são assistidas toda semana. E nós temos também o trabalho ali, que é o trabalho discipulado para os jovens cristãos que queiram aprender mais da palavra do Senhor. Então o pastor Zé Wilson ali, que é o nosso missionário, tem feito ali um trabalho muito bacana, treinando esses jovens, crescendo na palavra do Senhor. O trabalho, por exemplo, do Chile, hoje a creche com 400 crianças, que bacana, né, pastor? Glória a Deus, né, pastor? Glória a Deus. A gente tem que ter um entendimento de que a obra missionária, ela envolve esse cunho social. Quando a gente observa o contexto ali onde Jesus está iniciando o seu ministério terreno, o tempo que ele fica 3 anos e meio ali, fazendo convocações, trazendo homens para trabalhar com ele, a gente vai ver que gradativamente Jesus fazia o trabalho da evangelização, o trabalho do anúncio das boas novas, mas perceba que Jesus também trabalhava nesse cunho social, alimentando famílias que precisavam de ser alimentadas. Então, a mensagem do Evangelho, nós que estamos engajados nessa obra missionária, precisamos entender que só a mensagem do Evangelho, quando ela vem linkada, quando ela vem acompanhada de um trabalho social, o efeito de proporção que a gente alcança do êxito é muito maior. Por quê? É muito fácil, pastor Ronaldo, eu chegar para alguém que está uma vida abastarda, tranquila, e dizer: Jesus te ama. Porque a pessoa está vivendo bem, está sendo bem alimentada, bem suprida, filhos nas escolas. Mas quando eu chego para alguém que está num período de dificuldade, numa escassez, e digo para ele que Jesus ama ele, que Deus ama ele, essa situação ela pode ser uma barreira, ela pode ser um empecilho. Então a Semadedon trabalha com essa visão também, junto com o nosso pastor, de que nós temos que realizar a obra missionária da evangelização, mas com esse suporte social. Por quê? Se eu chego para alguém que está em um momento de escassez e digo para ela: Jesus te ama, mas eu tenho um subsídio físico para suprir a necessidade dela, o efeito, o impacto que essa mensagem chega, ela é muito maior proporcional. Então, a gente louva a Deus, eu glorifico a Deus, que realmente é algo que arde no nosso coração, a gente chega até a ficar emocionado, porque a gente vê uma evolução do nosso trabalho, Deus abrindo portas, nos dando a oportunidade de concretizarmos projetos que estavam no nosso coração e ver essa parceria acontecendo, né? O campo envolvido nisso, os obreiros locais envolvidos, os secretários locais envolvidos, somando forças conosco na Semadedon, com o nosso pastor, a gente tendo a oportunidade de abraçar projetos tão bonitos como esse que o senhor fez menção aqui, em Guiné-Bissau, né? Projetos como a ilha do Haiti, a creche no Haiti também, onde as crianças são assistidas ali. Então, nós fazemos o pouquinho que nós está no nosso alcance, avançando gradativamente cada tempo e vendo o trabalhar de Deus por bondade e misericórdia através da nossa vida, alcançando esses projetos. Então, a gente glorifica a Deus e somos gratos. E reitero aqui, é a Semadedon junto com você fazendo missões. Amém, glória a Deus. Pois é, meus irmãos, são tantos trabalhos, tantas bênçãos, e eu creio que se nós for contar para os irmãos aqui tudo, que a gente vai demorar um pouco mais aqui com o nosso programa. Mas nós temos no Haiti, como foi falado aqui, a nossa creche, temos também o trabalho em Cuba, nós temos o trabalho também ali no Chile, que é um trabalho abençoador, né? Tem sido bênção. Trabalho aqui no Brasil nós temos missionários, e nós louvamos a Deus porque o trabalho tem crescido, né? Nós tivemos o nosso congresso de missões, foi uma bênção, teve ministrando a palavra do Senhor o pastor Jander, como os irmãos podem acompanhar aí. É um trabalho muito abençoador. O nosso pastor presidente costuma sempre dizer que todos nós somos missionários, né? Pois todos aqueles que têm Jesus no coração são missionários. E interessante que uma das coisas que a gente vê dentro do ministério de Jesus, a missão de Jesus, ela era acompanhada
pelo trabalho social, né? Pelo trabalho social. Após ele pregar para a multidão, ele olha para os discípulos e diz: olha, dá de comer a eles. E aí eles não tinham alimento, vem um rapaz com um pouquinho de pão, peixe, Jesus multiplica e alimenta ali a multidão. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque essa é a visão do nosso campo, essa é a visão da nossa igreja. Falar de Jesus, mas também o trabalho social, estar junto, ver pessoas sendo, de fato, abençoadas. E isso é muito bom, isso é bom demais. E então nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Pastor Valdo, hoje, os nossos ouvintes que estão nos ouvindo através da rádio, aqueles que estão nos acompanhando através das mídias, como que a gente faz, como que os irmãos fazem para estar aí contribuindo na Secretaria de Missões? Hoje nós temos aí, né, a facilidade acredito eu, que o pastor Ronaldo vai colocar aí disponível para os irmãos através do nosso aplicativo. Você pode entrar na Play Store, baixar o aplicativo lá, Semadedon, e também ali pelos links que nós temos lá, através do Pix, através do QR Code, você pode estar aí fazendo a sua contribuição. E é importante ressaltar, o senhor falou de uma parceria que nós temos aí, que esteve presente conosco no nosso Congresso de Missões que realizamos agora no final deste ano, do ano anterior que passou aí, no mês de dezembro. O senhor falou da parceria que temos com o pastor Jandar Magalhães. Eu quero aqui ressaltar o que ele falou ali. E é nisso que nós precisamos firmarmos o nosso compromisso com a obra missionária. Deus tem um plano, Deus tem um projeto e Deus tem um recurso. Ele só precisa de alguém que acredite no projeto, no plano e no recurso. Glória a Deus. Então, é isso que a gente precisa, né? Deus está contando comigo, está contando com você, e a gente juntos, a gente pode realmente fazermos muito mais. Isso mesmo, né? Glória a Deus, isso aí. E o nosso congresso de missões que nós tivemos foi uma benção, né, pastor Valdo? Dia 22 de dezembro agora foi uma benção, pastor Jânio presente, a cantora, esqueci o nome da cantora. Daniela Mello, né? Esteve louvando o Senhor e foi uma benção. Pensa numa noite que eu chorei. Memorável. Memorável, realmente, né? Pastor Valdo, e como que está a expectativa para esse ano de 2024? Antes do senhor falar aí, quero aqui mandar um abraço ao nosso pastor presidente, ao nosso paizão, né? Mandar um abraço, Deus continue abençoando o nosso pastor, nossos irmãos aí que estão nos acompanhando. Um feliz ano novo, Deus prossiga assim abençoando a vida de cada um dos irmãos de uma forma muito especial. Sim, pastor, pode falar. Pastor, faço minhas as palavras do salmista quando ele diz: o meu coração regozija de palavras boas, né? Então, arde em palavras boas. A expectativa nossa é a melhor possível, né? Nós avançamos muito esse ano, então a nossa expectativa é de que esse ano tem algo muito forte no coração do nosso pastor. A gente tem alguns outros países para alcançar aí, e o desejo do nosso coração, através de algumas parcerias, é que a gente possa entrar nesses países também, que está no coração do nosso pastor, para que a gente consiga alcançar esses países com projetos missionários, ajudando, dando esse suporte. A expectativa nossa é a melhor possível. Eu vejo que 2024 vai ser o ano de um avanço muito grande na obra missionária a nível do nosso campo. E é importante nós ressaltarmos que nós estamos apoiando apenas projetos fora do nosso país. Tem projetos também dentro do nosso próprio campo, onde nós temos um missionário. Quero aqui destacar a pessoa do pastor Everton, né, que é assistido pela Semadedon, né? Então, estamos contando com os irmãos. E se a gente somar forças aí, eu tenho certeza que nós vamos ter aí no final do ano realmente algo muito maior para contar e compartilhar do que aquilo que a gente está compartilhando aqui nesse momento com os irmãos. E quero aqui também desejar um 2024 muito abençoado para todos os nossos ouvintes, que vocês possam aí usufruir de um ano muito abençoado, que as bênçãos de Deus elas possam ser derramadas de forma copiosa sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. E vamos juntos, louvando a Deus pela vida do nosso pastor. É importante destacarmos isso aqui: a Semadedon tem crescido por causa de um alinhamento com o nosso pastor. A gente trabalhar numa sintonia é algo que realmente traz uma gratidão, né? Traz gratificação a nós, de estarmos trabalhando em um alinhamento com a pessoa do nosso pastor, que é uma bênção de Deus, é um profeta que tem nos direcionado, nos abençoado. E a expectativa é a melhor possível, pastor. Eu estou crendo aí que essa dobradinha aqui, né, deu certo. Deus aprovou, nasceu no coração do nosso pastor aí,
desejo de colocarmos para trabalharmos juntos, e eu vejo Deus aí aprovando nosso trabalho por Glória a bondade e Deus. misericórdia, e essa dobradinha deu certo. A expectativa nossa é a melhor possível para que esse ano a Semadedon avance muito mais, muito mais. Glória a Deus. Né? Que bênção de Deus. Pastor Valdo, e agora, mês de janeiro, o nosso campo já completa 79 anos, né? É histórico, né? É histórico. Então, os nossos parabéns para o nosso campo, né? Parabéns. E eu me sinto orgulho de fazer parte dessa igreja, viu, pastor? Eu É me isso sinto aí. orgulho. Bênção de Deus. E o próximo ano, Pastor Valdo, já, como diz, vamos pensar já no 2025. Sim. 80 anos. 80 anos. O nosso campo como É uma diz, jovem é uma senhora, né? jovem, sim, a nossa igreja é uma jovem senhora, né? Mas com todo o vigor, com todo o ânimo, Força. toda a força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então a igreja está animada, crescer, os projetos aí e os irmãos que estão nos acompanhando, que amam a Secretaria de Missões, que amam esta igreja. Eu quero que deixar uma palavra, o livro dos Salmos, o número 92 de Salmos, o versículo 12 em diante, onde a Bíblia diz que nós somos plantados como palmeira, né? Nós crescemos como cedro do Líbano. E o interessante é que nós somos plantados como palmeira. E o ano ele tem várias estações, né? Tem a época do inverno, verão, tem o outono, mas a palmeira ou as árvores, quando chega a chuva, elas não saem, né, pastor, do lugar, elas permanecem ali. Chega a seca, permanece no mesmo lugar. Por quê que ela não sai? Primeiro que não tem como ela sair, né? Mas vamos olhar no lado simbólico. A árvore, ela sabe quem plantou. Ela sabe quem a plantou ali, tá seco, mas ela sabe que quem plantou ama ela e é fiel para mandar chuva na estação certa. Então, meus queridos, você que está nos ouvindo, você foi plantado nesse campo, você foi plantado nessa igreja, você que está junto com a Semadedon, passe o que passar, permanece firme na presença do Senhor. Cada um dos nossos queridos que está nos acompanhando aí, faz parte desse campo. São várias e várias igrejas, muitas cidades têm sido aí abençoadas através da nossa Semadedon. Então, nossos parabéns para a nossa igreja. 79 anos para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu creio que esse ano vai ser o ano de colheita. Eu creio que é o ano do romper, pastor. O ano da conquista, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, falando da Semadedon e da Secretaria de Missões de forma geral, eu entendo que todos nós somos resultado do trabalho de missões, né? Todos nós somos resultado do trabalho de missões. O Brasil, por exemplo, recebeu vários missionários há muitos anos atrás, não só missionários que deram início à Assembleia de Deus, mas outras denominações também. Então nós somos resultado do trabalho de missões. E esse tempo que o senhor está como pastor, como servo de Deus, já há muitos anos, experiência aí trabalhando na presença do Senhor, tem algo que vem na sua mente agora que marcou o senhor, pastor, nessa caminhada sua como servo do Senhor Jesus Cristo? Pastor, eu sou falando, é algo que vem assim, vem muito direto ao meu coração. Eu aceitei Jesus numa terça-feira, no culto de ensino. E essas palavras, novamente, elas vêm à minha memória. Quando aquele pastor que estava ali até então, ele fez o convite, né, para quem quisesse aceitar a Jesus. Eu fui ali à frente, alcançado por aquela mensagem poderosa, onde ele pregou ali. Eu lembro perfeitamente a mensagem que ele pregou. Ele pregou sobre Lázaro, Deus trouxe uma ministração sobre Lázaro, e ali a gente entregou a vida para Jesus, e algo me marcou naquele culto, porque aquele pastor não me conhecia, ele não sabia da minha história. Ele virou para mim e disse: jovem, não sei o que você pensa para amanhã, daqui a alguns anos, mas uma coisa eu te digo, direcionado por Deus, Deus tem uma grande obra através da sua vida. Deus te escolheu como um atalaia na torre de vigia. Isso me marcou. Até então eu não sabia o significado disso, o que era uma atalaia na torre de vigia. Então, a gente vê ao longo dessa caminhada o poder impactante que isso tem, né? Fui evangelizado pela minha mãe que me evangelizou, me convidou para ir no culto, para estar na igreja, participando do culto com ela. Eu fui para atender o pedido dela, né?
mãe, né, pedindo para o filho. E para não deixar a mãe triste, o filho foi para ele participar daquele culto. E naquele culto, Deus se revelou de forma poderosa ali. E essa palavra ficou guardada. E hoje, ao longo desses quase 24 anos servindo a Deus, a gente vê a forma que Deus vai conduzindo as coisas. E a gente já esteve em alguns lugares. Toda vez que eu pego o microfone, vem à memória essa palavra daquele pastor que me colocou, dizendo que Deus tinha me chamado para me colocar na torre de vigília como um atalaia. Atalaia é aquele que anuncia, aquele que proclama, né? E eu louvo a Deus porque Deus nos escolhe, e o desejo dele é que cada um de nós façamos assim, para quando ele planta algo em nós. Só falando de árvore, eu fiquei pensando sobre isso aqui. A gente nunca vai ver a árvore comendo do seu próprio fruto. É verdade. A árvore, ela cresce, ela se fortalece, ela recebe alimento para produzir alimento para outras pessoas, produzir sombra para outras pessoas. Então, quando o Senhor falava sobre isso, né, o nosso coração ardia aqui, porque o que Deus espera de cada um de nós é que sejamos isso, árvores, missionários, que vão criar sombras, que vão alimentar aqueles que vão estar por perto. Então, eu louvo a Deus porque ao longo dessa minha caminhada, né, trabalhando para Jesus, servindo a Deus, fazendo a obra com amor, a gente tem vivenciado essa promessa na minha vida, que Deus realmente nos chama, nos coloca como um atalaia em uma torre de vigia, para anunciar essa mensagem poderosa que transforma, que liberta. Então, quando você engaja com a Semadedom, a gente precisa... É um jargão que muitas pessoas usam, mas não é um jargão. Alguns até dizem que ser um jargão, mas não é um jargão. É algo realmente muito, muito real, muito verdadeiro. Você faz indo, você faz contribuindo e você faz orando. Então, a obra de Deus, a obra missionária, precisa de pessoas que trabalhem, pelo menos engajados em uma dessas propostas, orando, contribuindo ou indo diretamente. No caso, o senhor e eu e tantos outros missionários estão diretos no campo do trabalho. Mas você que está aí nos ouvindo, ouvinte, Deus também te chamou. Você também é árvore. Você também é um atalaia na torre de vigília. Então, quando você contribui com a obra, quando você ora pela obra missionária, Deus está te colocando na torre de vigília também, para você ser esse proclamador, né, dessas boas novas. E os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então, vamos trabalhar para aquilo que é eterno, né, para aquilo que realmente fomos chamados para fazer. Eu louvo a Deus, pastor, eu tenho visto um tempo de cumprimento na minha vida, na minha casa, no meu ministério. E esse ano foi um ano que a minha oração ao término, a gente fazendo a passagem da virada do ano, foi o momento em que a gente orou e mais agradeceu do que pediu qualquer coisa para Deus, porque eu tenho visto um tempo de cumprimento realmente. E Deus é bom, Deus é fiel. Deus faz cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Verdade, pastor. Deus, ele promete e ele cuida para que a promessa se cumpra, né? Ele cuida. Glória a Deus. Meus queridos, vamos chamar aqui o intervalo. Já nós voltamos aí. Você vai estar acompanhando nesse momento aí um vídeo dos nossos missionários deixando aí uma palavra de gratidão. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Continue ligadinho. Secretaria de Missões Semadedom, da Igreja Assembleia de Deus Missão, em Divinópolis, Minas Gerais. Presidente Pastor Gessiel Antunes. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Enio Alberto Scheible, aqui, missionário aqui do Paraguai. Através deste meio, eu quero agradecer a vida do pastor Jander Magalhães de Castro, por sempre estar apoiando a obra missionária aqui no Paraguai, e em especial o pastor Gesiel Antunes, da Assembleia de Deus de Divinópolis, em Minas Gerais. Que Deus abençoe a sua vida, pastor, toda a igreja. Estamos muito agradecidos por vocês nos darem esse apoio sempre aqui no Paraguai, na obra missionária. E hoje justamente estamos aqui com os candidatos aqui, onde vamos estar fazendo o batismo neste momento, hoje, domingo à tarde. Que Deus abençoe a todos vocês, a da igreja aí em Divinópolis, onde está o pastor Gesiel Antunes. Deus abençoe a todos
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, pastor Gesiel Antunes, de Divinópolis, Minas Gerais, eu sou a missionária Carla. Eu sou o pastor Valdevino. E juntos nós estamos no Haiti desde janeiro de 2010, realizando a obra missionária. Nós estamos aqui para agradecer todo o empenho, o amor, as orações, tudo que vocês têm feito por nós, pelo Projeto Haiti, pelas nossas crianças, por toda a equipe de missionários. Queremos louvar a Deus pela sua vida. A nossa gratidão, pastor Gesiel, por todo o apoio que vocês têm feito aí, por esta grande parceria aí. Eu quero dizer que as ofertas têm chegado fielmente, que Deus nos continue abençoando, que este ano que está entrando seja um ano de muita vitória. Em nome do Projeto Haiti, queremos agradecer a igreja aí de Divinópolis, Minas Gerais, também todo o corpo de obreiro, todos aqueles que faz parte desse grande projeto e tem com o coração aberto, investido na obra missionária ali no Haiti. Amém. Nós temos um coração grato pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Pastor Gesiel, a paz do Senhor, estou aqui com a minha esposa Sirlene, para vos agradecer, junto com toda a igreja, o ministério de Divinópolis, que tem, através do pastor Jander, estado conosco no campo missionário aqui em Guiné-Bissau. Que Deus abençoe, que essa semente, nesse novo ano, seja de prosperidades e recompensas da parte do Senhor. Queremos agradecer e louvar a Deus pelas suas vidas. Muitos milagres. Esse final de ano nós estamos fechando com chave de ouro. Conseguimos fazer um poço artesiano em uma localidade muito difícil de acesso e de água também, dificuldade, e nós realizamos esse trabalho lá. E também, né, amor, tivemos uma conversão de um jovem que estava firme no Senhor, mas a família o levou a rituais espíritas, à força, e ele adoeceu muito, quase à morte, mas o Senhor, através do reconhecimento da família, trouxeram para a igreja, nós oramos e Jesus curou completamente esse jovem. E a família, os pais também vieram para a igreja e se converteram. Então isso é um grande milagre e nós louvamos a Deus. Diante de tantos milagres, a salvação de almas é o mais importante. Deus abençoe, muito obrigado. Seguimos juntos no próximo ano, continuando fazendo a obra do Senhor com excelência. Deus abençoe. Dios les bendiga, amén, gloria a Dios. Ya estamos terminando la convención del distrito de Oriente, nuestros hermanos de Santiago de Cuba, de Granma, que ya están esperando aquí el transporte para subir y regresar a la casa. Damos gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en estos días. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Pastor Yander, Dios te bendiga mucho más. Queridos, eu venho agradecer hoje pela oportunidade que Deus tem nos concedido de estar aqui fazendo parte da Semadedon. Agradecer primeiramente ao nosso pastor-presidente, pastor Gesiel, a sua esposa, missionária Ana Kézia, e ao departamento de missão da Secretaria Semadedon, ao pastor Ronaldo e a pessoa do pastor Valdo, que tem aí nos assistido de perto e está aí nos ajudando. Juntamente com a minha família, nós queremos agradecer a você, igreja, que orado por nós. Sei que a oração de vocês tem alcançado o trono de Deus e queremos hoje agradecer a vocês por tudo. Começamos um trabalho em Água Limpa, fomos para a Lagoa da Prata, ali na Farasbeck, a casa de recuperação. De lá nós fomos designados para ficar ali algum tempo em Divinópolis, ajudando o nosso pastor-presidente. Hoje estamos aqui na regional Itatiaia Sul. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, sempre tenho orado por vocês e quero agradecer a todos por tudo que vocês têm feito por nós. Deus abençoe tanto o nosso pastor e a Semadedon, em nome de Jesus. É isso aí, muito bem, já voltamos aqui com o nosso programa. E comente aí nos comentários, deixe nos comentários aí como que foi o seu ano de 2023, como que foi a virada de ano, deu para você passar a virada de ano na igreja, como que foi benção? Aí deixa aí nos comentários aí, tá bom? E nós vamos depois olhar aí nos comentários, tá? Fala aí de onde que você está nos acompanhando, a sua cidade, da igreja que você faz parte aí. Tá bom? Pastor Valdo, como que foi a virada de ano? É o senhor hoje que está lá em Campos Altos, né? A terra do café.
Campos Altos, eu digo para vocês, viu? Os ouvintes aí de Campos Altos que estão nos ouvindo aí. Campos Altos é a terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. A igreja é uma bênção, viu? Uma das coisas mais maravilhosas que existe nessa terra é a igreja. Nós tivemos ali um culto muito abençoado. Mais uma vez, casa cheia, isso é muito bom, gratificante. Momento onde ficamos mais de 3 horas cultuando a Deus, adorando ao Senhor. E pudemos ver a alegria, o contentamento na vida dos irmãos. Aquela comunhão, aquela alegria. Participamos de uma ceia muito abençoada. Um momento de renovo, de fortalecimento, direcionamento. E coisa gloriosa é você finalizar um ano. Eu já foi a 23ª vez que eu fiz isso. Oh, que benção. Finalizando um ano ali com a igreja e iniciando um ano novamente ali, junto com os irmãos, com a igreja do Senhor. Então, louva a Deus. A igreja de Campos Altos é uma igreja abençoadíssima. É um povo muito acolhedor, hospitaleiro, viu, pastor? Campos Altos é uma igreja acolhedora, hospitaleira, os irmãos. A cidade em si é uma cidade que tem essa cultura hospitaleira e realmente Deus tem nos abençoado ali naquele lugar. Eu quero aqui destacar esse desafio para você que está nos ouvindo. A gente lançou um desafio para aquela igreja quando nós chegamos ali para trabalhar com os irmãos, para que os irmãos nós fôssemos a igreja com a maior contribuição mensal na Semana de Dom. Não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de semente mesmo. Quanto a Bíblia disse, a gente precisa confiar no poder da palavra, que aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. E os irmãos abraçaram essa visão junto conosco. O senhor que acompanhando conosco, que é a Semana de Dom, sabe que ao longo de muitos meses nós permanecemos ali em primeiro lugar. E a igreja tem vivenciado um tempo de colheita ali, pastor. Vivenciado um tempo de colheita. Deus tem nos feito colher as sementes que temos plantado na obra missionária. Então, é um incentivo que eu dou para você. Abraça a causa realmente, se esforça um pouco mais, avança um pouco mais, porque Deus, Ele é dono dos céus e da terra, é dono do reino, o reino está na mão dele, e você semeia em outro local e ele faz crescer aonde você está ali trabalhando. Então, nós temos vivenciado realmente algo sobrenatural ali. Deus tem abençoado de forma poderosa. E foi bênção, viu? Coisa gloriosa ali no final de ano. Foi um momento especial realmente ali com a igreja, com os irmãos. Glória a Deus. O senhor mostrou uma foto do culto, né? Eu vi lá. Os irmãos vão estar acompanhando aí, vai estar vendo aí a foto do culto. Foi uma benção mesmo. Estava vendo lá, que maravilha, né? E está iniciando o ano. E importante, né, pastor? A gente iniciar o ano com o propósito de estar contribuindo na obra, de estar evangelizando, mas também se alimentando da palavra, né? Sim, sim. Estudando a Bíblia, lendo, fazer o propósito de ler a Bíblia, né? Até o senhor falou para mim do propósito que a igreja está. Sim, sim. Nós criamos um cronograma anual de leitura de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Em torno, mais ou menos, você vai gastar em torno de 10 a 15 minutos diários seus para ler o texto comigo. Eu chamei a igreja para esse desafio, para que esse ano a igreja viesse ler a Bíblia junto comigo. Então nós distribuímos esse cronograma lá para a membresia da igreja e nós estamos ali compartilhando. Hoje os irmãos já compartilharam comigo ali a parte da leitura diária que fizeram hoje. Então eu chamei a igreja para esse devocional junto comigo todos os dias, tirar aquele tempo ali para ler a palavra, para meditar na palavra. São de torno de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia. E a gente vai junto nesse engajamento aí, nesse incentivo, um incentivando o outro. Por exemplo, para que os irmãos aqui gostam de uma caminhada, gostam de uma corrida, uma coisa é você correr e caminhar sozinho, pastor. Outra coisa é você correr e caminhar com alguém ao seu lado. É um incentivo. É por isso que Jesus diz, vão de 2 em 2. Porque a Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro, esforça-te. Então o que eu quero fazer com a igreja é isso. Eu poderia muito bem, mais uma vez, fazer esse cronograma de leitura sozinho ali na minha casa, mas eu quis chamar a igreja para me incentivar eles e eles também nos incentivarem a permanecer firmes nesse propósito. E quero aqui, o pastor Ronaldo vai colocar à disposição aí, né, esse cronograma de leitura aí, pastor. Coloca à disposição aí dos irmãos, quem quiser baixar ele aí, entendeu? É só fazer contato aí com É só entrar em contato com a Semana de Dom e a gente vai encaminhar para você em PDF para que você possa imprimir e nos acompanhar nessa empreitada de leitura devocional em todos os dias. Amém. Glória a Deus. Pastor Valdo, queremos que o senhor deixe uma palavra para os nossos ouvintes, nosso secretário de missões, que está conosco aí, nos auxiliando aí nas filiais, está ao lado dos pastores aí nas filiais. O senhor está deixando aí uma palavra para os nossos ouvintes. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um deles, pastor.
A Semadedom não é só o pastor Gisiel, não é só o pastor Ronaldo e nem só a minha pessoa. A Semadedom ela é uma composição de cada regional e de cada secretário de missões locais. Então, da palavra que eu deixo de incentivo, primeiro de gratidão pela vida dos senhores e incentivo, que manter esse compromisso, fazendo a sua parte, né? E a palavra que eu deixo de incentivo é para que nós venhamos avançar esse ano. Início de ano, geralmente é um ano que a gente faz tantos propósitos, a gente resolve fazer dietas, né? A gente resolve, quem sabe para você já começou fazendo uma caminhada e está disposto a reduzir o peso, alguma coisa nesse sentido aí. Uma economia de um valor para poder no final do ano fazer uma viagem com a família. Então a gente estabelece muitas metas, muitos propósitos. Então faça uma meta com Deus para esse ano, para Semadedom, estabeleça aí uma meta. Os regionais, você secretário de missões, sabe a importância que você tem dentro da regional que você está trabalhando, né? O poder que você tem para poder mudar esse quadro ali dentro, para incentivar os irmãos, envolver a igreja nesse propósito de contribuição, porque se nós fizermos, pode ter certeza que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se nós plantarmos na obra missionária, com certeza nós vamos vivenciar o crescimento das nossas igrejas, do nosso campo. Então a palavra de incentivo que eu dou para os senhores de gratidão por essa parceria, por esse companheirismo, pelo compromisso que o senhor tem tido com a Semadedom, com o reino de Deus. E a gente louva a Deus por tudo isso. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nesse momento nós vamos estar aqui ouvindo a ministração da palavra. O pastor Valdo vai estar nos trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Tem liberdade, pastor Valdo. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que tem ardido no meu coração esses últimos dias. Salmo de número 84, onde o salmista nos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Eu gostaria de trazer uma reflexão ao nosso coração nesse momento. É algo que a gente tem visto uma certa e até mesmo por uma quantidade esmagadora de irmãos, e da questão da desvalorização do culto. Eu queria conversar com você, conosco aqui um pouco, sobre essa importância de estar no culto, a importância de estar na igreja. O escritor aos Hebreus nos aconselha, nos dá um conselho dizendo para que nós não venhamos deixar a nossa congregação. O que me assusta é que naquela época, o escritor aos Hebreus já estava dizendo como é o costume de muitos. Então a gente vê que essa deficiência, essa anomia espiritual, essa deficiência espiritual é algo que ela vem ao longo do tempo repercutindo em nossas vidas. A gente precisa lutar contra isso. Precisamos pedir para que o nosso coração arda sempre, como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vivemos em um tempo onde há um aceleramento da nossa vida. A nossa vida anda muito acelerada. A nossa vida ela anda muito cheia de compromissos e o tempo foi remido. Os tempos estão sendo abreviados. Então, eu não sei se essa é uma preocupação minha, mas de tantos outros que estão a nos ouvir. O nosso dia está passando muito rápido. E a importância de nós valorizarmos o momento do culto. E veja que o salmista, aqui no Salmo 84, ele traz realmente uma clareza da importância de estar na igreja, da importância de estar presente, participando desse momento de celebração, de adoração ao Senhor. Porque ele vai dizer que ele amava estar na casa de Deus. Ele amava, ele se regozijava, se alegrava em estar na casa de Deus. E algumas coisas que ele vai compondo
nas expressões do Salmo, vai me chamando a atenção. Ele fala que a alma dele suspira. Eu fiquei pensando quando eu li esse texto, o salmista usar essa expressão dizendo que a alma dele suspira. O que faz a gente entender, pastor Ronaldo, os demais ouvintes que estão nos entender, que o culto para ele era algo tão importante, pastor Ronaldo, que ele poderia morrer se ele não cultuasse. Olha que coisa gloriosa. Minha alma suspira, ou seja, se eu ficar sem te cultuar, se eu me ausentar da tua casa, eu vou perder o meu fôlego de vida. Glória a Deus. Então é nisso que a gente precisa pensar, que aquele momento do culto é algo especial. Ana, a sua vida foi transformada no culto. Jesus valorizava o templo. E a gente vai ver o apóstolo Paulo, né, nas suas cartas direcionadas às igrejas, recomendando a respeito da importância de estarmos na igreja, da importância de estarmos no culto. E a gente vê que, às vezes, nós trocamos o culto por coisas tão simples, coisas que podem passar, coisas que podem ser contornadas ali, para a gente não perder esse momento, para a gente não perder essa oportunidade. Ele diz assim, ó, minha alma ela desfalece, suspira e desfalece. Então ele está dizendo o seguinte, que se ele não for para o culto, ele pode morrer. E, em outras palavras, realmente é isso. Porque a gente sabe que aqueles que são frequentes, eu sou pastor de igreja, mas também sou servo também, preciso de estar no culto, mas perceba que aquelas pessoas que têm a frequência constante nos trabalhos, constantes aos cultos, é algo que fica habitual na sua vida. A pessoa não consegue ficar sem, sente falta quando não pode estar no culto. Mas para quem acostuma a se ausentar, acostuma também. Acaba que vira uma rotina. Mas o salmista vem trazer a nós esse momento, essa reflexão, esse pensamento. É da importância de valorizarmos o culto. O salmista diz que o seu coração e a sua carne exultam pelo Deus, ou seja, anseia, deseja vivenciar a presença, vivenciar estar naquele momento ali, recebendo de Deus direcionamento, mas também servindo, cultuando, adorando. Eu gostaria de trazer esse pensamento, essa reflexão no nosso coração, para que nós possamos, nesse ano de 2024, ser o ano realmente do compromisso, o ano da gente não trocar o culto por qualquer coisa, não trocar o culto por qualquer circunstância, por qualquer necessidade, por mais adversa que ela seja. A gente precisa entender que o culto tem uma importância na nossa vida. Todos nós, diariamente, nos alimentamos, alguns mais, outros menos, mas todos nós, diariamente, recebemos algum tipo de alimento, comemos algum tipo de alimento. Precisamos também estarmos na presença de Deus, na casa de Deus. Aí você pode dizer, pastor, mas em casa também eu sinto a presença de Deus, em casa também eu posso cultuar. Mas você precisa entender que o culto na igreja é algo que é insubstituível. O que você vivencia na igreja, não existe outro lugar que você possa vivenciar. Então, o salmista ele vem trazer, e a gente vai ver várias vezes a composição dos salmos, elas trazendo essa valorização, colocando a importância, né, de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, de estar presente no culto, né? Porque lá você tem palavra, lá você tem adoração, lá você tem revelação de Deus, lá você tem direcionamento, lá você tem alimento. Então, a palavra que eu deixo para o seu coração neste momento é esta: pensar a respeito da importância de estar no culto. O salmista ele vem, né, com palavras muito fortes, né? Ele vem trazendo tanto a questão do prestígio, colocando o culto no seu devido lugar, a importância do culto na sua vida, né? Mas também ele vai falar a respeito de algumas questões que só acontecem dentro desse período, desse momento que está ali no culto. Olha só, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. O pastor Ronaldo falou aqui que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu já passei várias vezes por essas experiências, e eu acredito que você também. Aquele dia que você pensa que ali acabou, suas forças foram embora,
você não tem mais condições de prosseguir, de avançar, mas algo te impulsionou. O Espírito Santo te impulsionou para que você fosse ao culto, estivesse no culto, aquele momento que você diz, não, hoje para mim chega, hoje não dá, hoje é o fim. E de repente ali um hino, um testemunho, uma palavra, muda todo aquele contexto, muda toda aquela história. Mas por quê? Você estava no local certo, na hora certa. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que em outra parte. Tem muitos lugares bons para a gente estar, tem muitos lugares bons para a gente poder vivenciar coisas boas, mas igual o culto não existe. Precisamos priorizarmos, temos prioridade, e a prioridade maior nossa é estar servindo a Deus, vivenciar coisas novas, mas entendendo, dentro de um propósito de não trocar o culto por qualquer coisa, de não deixar estar na casa do Senhor por qualquer motivo, porque vale mais, é mais valoroso, tem mais prestígio, e o benefício que traz na nossa vida é muito maior do que em qualquer outro lugar. Os atos do Senhor. Essa palavra que eu deixo para o seu coração. Valorize o culto. Que você possa colocar no teu coração aí, durante esse ano, o ano do compromisso. Você é uma pessoa frequente. Eu deixo uma palavra para a igreja que eu sou pastor, para que a gente não seja apenas um número de uma membresia, mas que você faça parte daquela igreja, que você seja parte daquela igreja, que se envolva nas questões da igreja. Infelizmente, nós temos pessoas dentro do reino, dentro da igreja, que só fazem parte de um número, fazem parte de um contexto, de uma numerologia, compõem uma membresia de igreja dentro de uma numerologia, mas não se envolvem, não participam, não é frequente. Não seja que esse ano seja o ano do seu compromisso, o ano que você vai realmente servir a Deus de uma forma mais com afinco, com mais dedicação, com mais força, com mais frequência, com mais presença, porque com certeza as bênçãos de Deus vão ser muito, muito, muito maiores. O salmista vai dizer, eu posso morrer se eu não estiver na tua casa. Deus te abençoe. Glória a Deus, que palavra, que bênção. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do pastor Valdo, abençoando nossos irmãos. Deus continue abençoando o senhor, pastor. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Alegria. E fico muito feliz de o senhor ter atendido aí o nosso convite. Gratidão, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. A gente, mais uma vez, vivencia o cumprimento da promessa de Deus. Hoje Deus me colocou aqui como atalaia novamente na Torre de Vigília. Deus os abençoe. Amém. A todos os nossos ouvintes da Voz da Semadedon, um forte abraço. Receba aí o nosso carinho, o carinho da pessoa do pastor Valdo, da sua família, da Semadedon, da pessoa do nosso pastor presidente. E vamos juntos, vamos avançar, porque Deus tem coisas grandes para nós esse ano. Glória a Deus. Isso aí, meus irmãos, muito obrigado a vocês por estar participando com a gente. Os irmãos que têm estado aí contribuindo, ofertados, fico muito grato pela sua vida, mas pedimos também a sua oração. Esteja orando pelo trabalho, orando pelos nossos missionários. Deus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos. Também nós temos aqui um espaço na nossa Semadedon. Você que é empresário, você que é comerciante e queira divulgar o seu trabalho, o seu estabelecimento, você pode estar entrando em contato com a Semadedon e você vai ser um dos nossos parceiros aqui da nossa Semadedon, tá? Quero mandar um abraço aí já aqueles irmãos que têm estado junto aí com o seu estabelecimento aí, apoiando a causa do reino. Deus continue abençoando. Quero aqui também finalizar louvando a Deus pela vida do nosso estimado pastor Gisiel, toda a sua família. Que Deus continue abençoando. Um abraço aos irmãos, um feliz ano novo, que possamos ter um ano de muitas bênçãos da parte do Senhor. Feliz 2024. Semadedon fazendo missões. A obra missionária não pode parar. Seja você também um ajudador da obra de Deus. A Igreja Assembleia de Deus Missão te convida a fazer parte desta grande feita, contribuindo para os feitos na obra de Deus.
Continue ligadinho. Secretaria de Missões Semadedon, da Igreja Assembleia de Deus Missão, em Divinópolis, Minas Gerais. Presidente Pastor Gessiel Antunes.